Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, a Conversa Franca está no gabinete do prefeito de Manaus, Serafim Corrêa, que hoje é nosso entrevistado. Entre outros assuntos, vamos saber de problemas que envolvem a sua administração. Problemas esses que o manauara já conhece há muito tempo. Transporte coletivo, saúde pública e educação. Entre outros assuntos também, vamos estar falando sobre como o prefeito está recebendo as críticas em relação à sua administração e qual vai ser o apoio do prefeito Serafim Corrêa nas próximas eleições. O Conversa Franca está no ar e eu convido você a acompanhar. Bom, agora eu quero dar um recadinho para você que é mulher. Já reparou que as mulheres sempre conseguem tudo o que querem? Cada uma tem um jeito de convencer. Umas têm personalidade forte. Outras falam sem parar, outras ainda são mansinhas. Você aí deve ter seus truques. A verdade é que apesar de todas serem irresistíveis, elas são diferentes. Íntimos sabe e entende isso. Por isso criou uma nova linha para agradar a todas elas. Todos os absorventes estão melhores, porque agora a Íntimos tem dupla segurança. Essa rede de canais aqui que puxa o fluxo bem rápido e depois o distribui ao longo de todo o absorvente. Por isso, ele aguenta muito mais, assim como você. Afinal de contas, nós mulheres temos que aguentar cada coisa, não é mesmo? Com o novo sistema dupla segurança, você fica super protegida até nas situações em que você não pode trocar o absorvente. As embalagens também mudaram para ficar mais fácil você encontrar seu novo Íntimos. Tem a linha regular, Ultra Protect, tem o Team e o Noturno. Viu que linha completa? Ah, tem também o Íntimo Sensitive Camomila. Ele tem uma camada extra suave, para o contato mais delicado. E tem mais também, você pode escolher com e sem abas, e cobertura seca ou suave. É só prestar atenção aqui, ó. Bom, agora só falta você levar seu Íntimos para casa. Acho que vai ser muito fácil, afinal de contas, que mulher resiste a uma novidade? Nova linha Íntimos com dupla segurança. Íntimos entende você. Bom, Conversa Franca está de volta e eu estou aqui no gabinete do prefeito Serafim Corrêa. Prefeito, primeiro, obrigada por abrir as portas do gabinete, para o programa Conversa Franca e muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Eu lhe agradeço a você e aos telespectadores que nos dão o prazer da audiência. A Prefeitura está sempre de portas abertas a todos e é uma satisfação enorme recebê-la aqui para que possamos conversar. Prefeito, de todos os problemas que eu relacionei no início da abertura do programa, o que o senhor considera a pedra no sapato, ou então a pedra no caminho da Prefeitura de Manaus, né? É transporte coletivo? Sem dúvida, o transporte coletivo é o principal problema de Manaus hoje. E explico por quê. Quando nós assumimos, Manaus, de uma frota de algo em torno de 1.300 ônibus, tem 400 ônibus que estão além de 7 anos de idade. Ora, um carro nosso, pessoal, com 7 anos de vida, ele tem dificuldades de manutenção, ele vive pregando e tudo mais. Agora imagine um ônibus que roda 12, 14 horas por dia e na mão de mais de um motorista. Então o ônibus tem uma dificuldade maior. Quais são os dois principais problemas do transporte coletivo em Manaus? O primeiro é a impontualidade e o segundo é o ônibus cheio. Por que isso ocorre? Com uma frota velha, o ônibus quebra. Imagine que numa determinada linha você tem 5 ônibus para cobrir, mas um ônibus quebrou. Então os passageiros que ficariam em 5 ônibus, eles passam a ser divididos por 4. E aí, além da impontualidade, porque ficou faltando um ônibus, você tem a questão da superlotação. Bem, como resolver esse problema? Só tem um caminho: a renovação da frota, a ampliação da frota. Agora, para isso, tem que ter tarifa, porque se não tiver tarifa, uma tarifa que remunere o capital, você não consegue sequer que as empresas de transporte coletivo consigam comprar o ônibus na fábrica e obter o financiamento do banco. Em geral, os fabricantes de ônibus têm eles próprios um banco. Por exemplo, a Volkswagen, ela fabrica e ela tem um banco Volkswagen para financiar. Mas se não houver tarifa, nem a Volkswagen vende e nem o banco Volkswagen financia. Nós tivemos que enfrentar a questão da tarifa, eu enfrentei, tenho consciência que paguei um preço alto, mas a médio prazo nós vamos ter um transporte coletivo bem melhor. E o que eu peço é um tempo.
já que você falou em relação à tarifa, para explicar para quem está em casa, entender um pouquinho, porque quando se falava de tarifa na administração passada e nas passadas, sempre o vereador Praciano, que sempre teve no programa ao vivo, levava lá as planilhas e falava que não havia necessidade de aumento da tarifa. Então é isso que está no subconsciente do manauara, quer dizer, a tarifa vai aumentar porque se dá conforme a planilha. Então, o que você está dizendo é o seguinte, esse aumento da tarifa é para justamente essa renovação da frota. Sim, não é porque uma das razões. Conforme a planilha existe a necessidade. Tem as duas coisas. Veja, nós disponibilizamos a planilha na internet, com todas as contas, com todos os cálculos. Agora, o que ocorre? A planilha tem que remunerar o capital, ou seja, você tem que levantar todos os custos, ver quanto custa ter esse sistema, agregar a remuneração do capital e aí dividir pelo número de passageiros. Na hora que divide, você encontra o preço de cada passagem. Manaus é R$ 1,80. R$ 1,80 exatamente para poder, dando essa condição, ter a renovação de frota. E tendo a renovação de frota, superar os dois problemas que lhe falei anteriormente. A superlotação e a impontualidade. Isso é o compromisso, então, desse aumento? Sim, claro. O aumento foi dado numa operação casada para cobrir custos, de vez que o diesel aumentou, vários custos aumentaram, as peças aumentaram e, ao mesmo tempo, possibilitar a renovação da frota. Sem isso, não haveria renovação da frota. Então, daqui a 6 meses, quebraria o sistema como um todo. E nós não queremos que isso aconteça. Prefeito, o que a equipe o senhor tem hoje para definir melhor o sistema de transporte coletivo, que sempre foi realmente, vamos dizer assim, mal elaborado? Olha, teve o Expresso aí, já é coisa do passado, não vamos tocar, mas teve o Expresso, né? Teve ações que realmente não... E isso, na época, até a própria sociedade, a própria usuário do transporte coletivo, você que está em casa, já falava que não ia dar certo. Quer dizer, a sociedade mesmo já falava, né? O Expresso... Então, hoje, o que a Prefeitura tem para dar esse suporte de que agora... Então, veja, que nós temos que destravar essa questão da renovação de frota. Esse é o primeiro problema a ser removido. Agora, paralelamente a isso, nós estamos tentando solucionar a nível de justiça uma questão que diz respeito à implantação do Smart Car. Por quê? Porque a implantação dessa bilhetagem eletrônica permite o controle do sistema, permite um melhor gerenciamento do sistema e, com isso, uma melhoria no serviço. Na sequência, nós temos a questão do Expresso, que estamos enfrentando e vamos enfrentar para resolver de vez. O Expresso ele foi bem concebido, agora na implantação ele teve problemas. A pista da esquerda, que ficou exclusiva para o Expresso, não suporta o peso do ônibus articulado. Nós vamos ter que levantar todo aquele piso, preparar a base e a subbase, na sequência aplicar 22 centímetros de concreto, dependendo do local. Por exemplo, nas paradas será necessário 22 centímetros de concreto. Em outras áreas, não, do corredor. Mas é fundamental que isso seja feito, e isso vai levar 2, 3 anos para ser feito, a fim de que os ônibus possam trafegar mais rapidamente e, trafegando mais rapidamente, nós tenhamos um melhor serviço. Tá certo, eu vou fazer uma passagem de bloco e vou deixar uma pergunta no ar, né? Qual a maior, vamos dizer, dificuldade hoje, só para terminar esse assunto do transporte coletivo, nós podemos dizer que a falta de diálogo entre legislativo e executivo, hoje, essa quebra de braço que a gente está assistindo nos jornais diariamente, né, é uma dificuldade também que o senhor encontra? Não. Eu respondo em seguida. Tá certo, a gente volta daqui a pouquinho. De volta à Conversa Franca, hoje no gabinete do prefeito Serafim Correia, prefeito de Manaus, que abriu as portas aqui do gabinete. Estamos conversando, entre outros assuntos, de problemas pertinentes à nossa cidade e também vamos falar ainda no último bloco sobre apoio do prefeito a qual candidato nas próximas eleições. Prefeito, eu deixei uma pergunta no ar. Essa queda, essa briga aí de braço, né, entre legislativo e executivo, como é que você analisa isso? Realmente, de alguma forma, pode atrapalhar a questão... Não há queda de braço. Os dois poderes são independentes e harmônicos entre si. Nem eu meto pitaco na administração da Câmara, nem o presidente Chico Preto mete o pitaco na administração da Prefeitura. Nós convivemos harmonicamente, cada um pensando da maneira que considera melhor e agindo e trabalhando em prol da sociedade. Então não há nenhuma dificuldade. O que há é a convivência democrática e, claro, a convivência democrática pressupõe a divergência.
E é exatamente na divergência que você cresce. Tá certo. Sempre quando se fala de assuntos pertinentes como, já muito antigo, como transporte coletivo, saúde pública, educação, sempre fala do fator boa vontade também. Você acha que na questão do transporte coletivo precisa de boa vontade? Sim, em tudo precisa de boa vontade. De quem para poder realmente resolver? De tudo precisa de boa vontade, mas só a boa vontade não resolve. Todos nós temos boa vontade para resolver o problema, mas precisamos de recursos, precisamos de novas tecnologias, precisamos avançar. E estamos fazendo isso. Tá certo. Mudando um pouquinho o assunto, como é que o senhor recebe as críticas em relação que a sua administração é uma administração de gabinete? O prefeito Serafim Correia fica... Porque é até mesmo diferente em relação ao que a sociedade manauara está acostumada de ver o prefeito na rua, aquele abraço. Isso, de alguma forma, como é que o senhor analisa e incomoda esse tipo de crítica? Não, olha, tranquilo, até porque eu passo boa parte do meu tempo na rua. E não tem, eu diria, não tem tempero melhor para a vida do homem público do que a rua. Eu, onde vou, sou bem recebido, sou abraçado, sou beijado, sou fotografado, as crianças pedem para bater foto comigo, as moças pedem para bater foto, os jovens pedem para bater foto, as senhoras de idade também. Então, eu sou muito grato a Deus por ter essa possibilidade de administrar uma cidade do tamanho como Manaus e não ter perdido as minhas características. Eu ando só, sem ninguém, sem segurança. Por exemplo, nos ensaios do Boi Manaus, na Feira do Tururi, eu fui várias noites lá e saio de lá, vamos dizer, consagrado, estimulado e principalmente consciente de que estou cumprindo com o meu dever. Tá certo. Então aí é muito mais a questão mesmo da publicidade que a prefeitura usa em relação à imagem do prefeito. Podemos dizer assim, então, né? Não, mas veja... Está sendo utilizado isso, né? Não, de até forma porque... eleitoreira. Olha só, é porque nós na prefeitura de Manaus não fazemos a propaganda do prefeito. A propaganda que sai nas televisões, nas rádios, nos jornais, é a propaganda institucional da prefeitura. Eu não tenho logomarca, quem tem logomarca é a prefeitura de Manaus, que é exatamente o brasão. Então não tem nenhuma marca pessoal minha. E por que eu faço isso? Porque eu disse que ia fazer isso na campanha. Porque eu disse que ia fazer isso, porque é isso que está na Constituição da República. Então, com tranquilidade, com serenidade, vamos em frente. Tá certo. Eu já falei um pouquinho em relação ao legislativo, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais como é que está a relação hoje, Prefeitura de Manaus e Legislativo. Não, está boa. O presidente Chico Preto preside o poder com serenidade, com equilíbrio, desenvolve as suas ações. Os vereadores têm toda a liberdade para formular as suas críticas, as suas sugestões. E eu aqui procuro dar o melhor de mim, juntamente com uma equipe que é muito boa, que é muito dedicada, e com os funcionários da prefeitura que também, e hoje inclusive é o dia do funcionário, hoje é 28 de outubro, eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar cada um dos servidores que se dedicam há tanto tempo para melhor servir a população. Então isso é uma equipe, é um conjunto, e esse conjunto está determinado a fazer de Manaus uma cidade melhor para se viver. Tá certo. Falando um pouquinho de educação, o secretário, assim que assumiu o José Cirino, ele disse em relação às escolas que precisavam realmente de alguma questão da manutenção. Bom, isso é uma coisa também que vem perdurando aí por inúmeras sucessões aí na Prefeitura de Manaus. Agora, e isso prejudica, em alguns momentos, até o próprio ano letivo, né? Porque é o próprio ano letivo que acaba dificultando, os alunos é que sofrem em relação a isso. Como é que está sendo a agenda em relação a essa questão das escolas, né, da manutenção, das obras, para 2006 começar o ano? Olha só, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 28 escolas que estavam ou em construção ou sofrendo reformas, e essas obras estavam todas paradas. Nós retomamos e hoje nós já inauguramos 12 e nos próximos dias devemos inaugurar mais 6, 7, 8 e até o final do ano todas estarão concluídas e entregues. Nesse período de férias, nós vamos fazer uma operação, quase que uma operação de guerra, objetivando limpar as